Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 3. João, capítulo de número 3. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Eu queria encarecidamente pedir aos irmãos que no momento da palavra, os irmãos, por favor, evitassem ficar andando pela igreja, indo ao banheiro, ou bebendo algo, a não ser que seja uma necessidade, irmãos. Tá bom? É muito importante isso, porque o momento da palavra de Deus é um momento muito sublime. Todos os momentos, todos os atos do culto são sublimes. Mas Jesus disse na parábola da semente que quando a semente ela é semeada no coração, vem o diabo e a arranca. A semente é a palavra de Deus. E o diabo faz isso por meio de distrações. Então vamos estar atentos à palavra de Deus, porque ela pode transformar as nossas vidas. Então, a não ser que haja uma necessidade, eu peço aos irmãos que evitem a distração, tanto para vocês como para outros irmãos que estão ao lado. Todos acharam, irmãos? Vamos ler então do verso 1 ao 8. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Deus amado, colocamos-nos diante do Senhor nesse momento. Pedimos que o Senhor conduza a pregação dessa palavra, que o Senhor prepare os nossos corações, os nossos pensamentos, que o Senhor nos ajude a compreender, reter no coração a Tua palavra, e que o Senhor nos transforme por meio dela, Deus. Que os Seus filhos que estejam fracos sejam fortalecidos pela Tua palavra, e que aqueles que estão perdidos sejam alcançados, salvos, ó Deus, e que o nome do Senhor seja em tudo quanto o Senhor faz glorificado, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. É necessário que você nasça de novo. Benjamin Franklin não era apenas um grande estadista e inventor, mas também um ótimo correspondente que recebia cartas de pessoas famosas do mundo todo. Certo dia ele recebeu aquela que possivelmente foi a carta mais importante a chegar à sua mesa. Era uma correspondência do conhecido pregador inglês George Whitefield. Vejo que estás cada vez mais famoso no mundo erudito, escreveu Whitefield. Assim como fizeste tamanho progresso na investigação dos mistérios da eletricidade, venho instar com toda a humildade que atentes diligentemente para o mistério do novo nascimento. Trata-se de um estudo de suma importância e interesse, que quando dominado, o recompensará ricamente por seus esforços. Essa foi a carta que Whitefield escreveu para Benjamin Franklin. Irmãos, o novo nascimento é um dos temas chaves de João capítulo 3.
Essa passagem que começa relatando a conversa entre Cristo e Nicodemos é uma das mais importantes de toda a Bíblia. Em nenhuma outra parte encontramos declarações mais contundentes sobre o novo nascimento e a salvação pela fé no Filho de Deus. Nessa conversa entre Jesus e Nicodemos, nós vamos perceber que aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, especialmente nos dias de culto, quando nos reunimos, como estamos aqui hoje, para adorar ao Senhor, é a parte mais fácil da caminhada cristã. Mas nós corremos o risco de passarmos toda uma vida vindo à igreja, mas nunca vindo a Cristo. E a não ser que tenhamos experimentado o que a Bíblia chama de novo nascimento, as nossas boas obras não terão valor algum diante de Deus e no fim nós seremos todos condenados. A única maneira de nos tornarmos agradáveis a Deus é nascendo de novo. O novo nascimento é a maior necessidade de cada homem na face da terra, é a sua maior necessidade. Mas antes de nós falarmos especificamente sobre o novo nascimento, vamos ver algumas características importantes sobre a pessoa de Nicodemos. Quem era Nicodemos? Nicodemos era um líder religioso. O verso 1 diz que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Ele era um fariseu. Os fariseus eram os líderes religiosos da nação. O que significa que Nicodemos vivia dentro das normas religiosas mais rígidas possíveis. Os fariseus eram considerados o povo mais puro, aqueles que tinham o domínio da lei. Então ele seguia escrupulosamente a lei e as tradições dos antigos. Ele era membro do partido ortodoxo entre os judeus. Era um principal, um membro do sinédrio da corte eclesiástica do mundo judaico. Foi essa corte que condenou Jesus à morte e da qual Saulo de Tarso possivelmente fazia parte. Nicodemos era também um inquiridor secreto. O verso 2 também diz que esse foi ter de noite com Jesus. Pode ser que Nicodemos tenha ido à noite por não querer que todos vissem e pensassem que estava representando o sinédrio, ou talvez temesse o que os outros fariseus pudessem pensar, pois os fariseus eram conhecidos por expulsar pessoas da sinagoga se crescem em Jesus. Nós vemos isso em João 9, 20 a 22. Então nós não sabemos exatamente o motivo de ele ter ido à noite, mas ainda assim nós temos que dar valor ao fato de ele ter procurado Jesus, mesmo daquele modo, com sincero desejo de aprender. Nicodemos era também um inquiridor representativo. O verso 2 também diz: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. O fato de Nicodemos usar aqui o plural sabemos, e de Jesus responder também com o plural necessário vos é, no versículo 7, pode indicar que Nicodemos representasse os líderes religiosos, uma vez que ele era um principal, um príncipe entre os fariseus. Outro fato importante sobre Nicodemos é que Nicodemos era uma alma necessitada. Verso 2 diz: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Irmãos, essas palavras iniciais de Nicodemos revelam várias emoções lutando no seu íntimo. E a declaração de Jesus no versículo 3, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, foi uma resposta não às palavras, mas ao coração de Nicodemos. Por um lado, as palavras de Nicodemos revelam fome espiritual, canseira com os cultos da sinagoga, sem vida espiritual aos quais ele frequentava, sem achar satisfação para sua alma. Nicodemos sentia que a glória tinha se afastado de Israel. Ele sentia que havia falta de visão, que o povo estava perecendo, e que por menos que ele sabia sobre Jesus, os ensinos de Jesus lhe penetravam o coração, e ele entendia que Jesus era um mestre vindo da parte de Deus pelos milagres que Jesus fazia. Então ele queria conhecer esse Jesus.
Ele tinha anseio e fome espiritual, mas por outro lado, suas palavras também revelam falta de profunda convicção. Ele sente a sua necessidade, mas ele procura um mestre mais do que um salvador. Bem sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. A semelhança daquela mulher samaritana, Nicodemos quer experimentar a água da vida, mas ele precisa igualmente ficar sabendo que é um pecador e que necessita ser purificado e transformado pelo Senhor Jesus Cristo. Nicodemos era alguém que tinha certa complacência quanto à sua própria pessoa. Provavelmente ele considerava que ser israelita e filho de Abraão eram qualificações suficientes para ser membro do reino de Deus. Ele era um homem de altíssimo caráter moral e de profundo anseio pela verdade, mas que sofria de grande cegueira espiritual. Esse era Nicodemos. Agora, observem, irmãos, que mesmo sabendo o quanto Nicodemos estava equivocado acerca de si mesmo, equivocado acerca da pessoa de Cristo, equivocado acerca do reino de Deus, Jesus o recebe com amor e paciência e lhe ensina o caminho da salvação. Jesus lhe ensina a maior de todas as lições da Bíblia, o novo nascimento, que é a maior necessidade de todo homem. E a primeira lição que Jesus vai ensinar para Nicodemos e extensivamente para nós nessa noite, é sobre a necessidade do novo nascimento. Veja comigo o versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Esse termo, traduzido por de novo, também significa do alto. É um termo utilizado em referência a tudo que tem origem celestial ou do céu. E sendo o céu o local da habitação de Deus, o significado de nascer de novo é nascer de Deus, nascer de forma divina. Essa é a maior e mais profunda necessidade, a necessidade universal do homem. É uma mudança radical e completa da totalidade da natureza e do caráter. A natureza total do homem foi corrompida pelo pecado por ocasião da queda. Quando o primeiro casal pecou no Éden, todo o ser do homem foi corrompido. O homem entrou num estado que chamamos de depravação total. Cada aspecto do nosso ser, nossas emoções, nossos pensamentos, nossos sentimentos, tudo em nós está corrompido e manchado pelo pecado. Entramos num estado de depravação total. E o homem, nesse estado de perversão, ele não consegue se voltar sozinho para Deus. Esse estado de perversão se reflete na sua conduta individual e nos seus vários relacionamentos. Após o nosso primeiro nascimento, nós aprendemos automaticamente a viver no pecado. Ninguém ensina os filhos a pecar, eles aprendem sozinhos. O homem aprende isso naturalmente devido à sua natureza pecaminosa. Nós nos tornamos corruptos. Nós falhamos em nosso relacionamento com Deus, conosco e com os nossos semelhantes, com as pessoas à nossa volta. E nesse estado natural de pecado, ninguém pode agradar a Deus, é impossível. Por isso devemos nascer de novo. Por isso nossas almas devem ser remodeladas e vivificadas pelo Espírito Santo de Deus. Você não pode servir a Cristo e permanecer preso aos seus pecados. Deus não aceita esse tipo de coisa porque Ele é santo e Ele é justo. Antes de poder viver uma vida que agrade a Deus, a sua natureza precisa passar por uma mudança tão radical que é nada menos do que um segundo nascimento. É nascer outra vez. Todavia, essa é uma mudança que você não pode efetuar em si mesmo. Você não pode se auto-mudar. Você não pode mudar a essência do seu ser. Você não consegue sozinho mudar o seu caráter, a sua conduta, o seu interior.
A transformação deve vir de cima, do alto, de Deus. E essa é uma transformação não apenas para alguns, é necessário para todos. Assim como todos os seres humanos passam pelo nascimento natural nesse mundo, se eles quiserem fazer parte do reino de Deus, se eles quiserem entrar no céu, precisarão passar pelo nascimento espiritual do alto. De outra maneira é impossível entrar no céu. Jesus não disse que apenas Nicodemos precisava nascer de novo. Jesus disse aquele que não nascer de novo. Qualquer pessoa que tenha natureza humana e consequentemente compartilhe das suas corrupções, das suas mazelas, dos seus pecados, que não nascer de novo, não pode ver e entrar no reino de Deus. E por que não pode? Primeiro porque se você não nasceu de novo, você não consegue compreender a natureza desse reino. 1 Coríntios 2,14 diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não consegue entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, a menos que você nasça de novo, de cima, de Deus, você não pode ver o reino de Deus. Para ver o reino de Deus, é preciso que a alma seja transformada. Para ver o reino de Deus é preciso que o homem natural se torne um homem espiritual. Em segundo lugar, porque enquanto você permanecer na prática do pecado, você não pode receber de Cristo o seu consolo. Você não pode esperar nenhum benefício de Cristo e do seu Evangelho. Você não pode compartilhar ou participar das bênçãos do Senhor Jesus Cristo. Você não pode desfrutar da verdadeira alegria. Irmãos, considerando quem nós somos por natureza, pecadores, e considerando que Deus é por natureza justo e santo, e que esse Deus justo e santo é a nossa única fonte de verdadeira felicidade, fica claro que devemos nascer de novo, pois é impossível sermos felizes se não formos santos. É impossível. A regeneração é absolutamente necessária para a nossa felicidade aqui e no mundo por vir. O novo nascimento é a maior necessidade de cada homem na face da terra. Jesus também ensinou sobre os meios do novo nascimento. Veja o versículo 5. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Ao longo das gerações, as pessoas entenderam essa expressão, nascer da água e do Espírito, de muitas maneiras. Algumas pensam que significa nascimento natural e algum tipo de nascimento espiritual. Nascer da água talvez signifique o estourar da bolsa quando você nasce, antes de começar a forçar a saída do ventre, é natural. E o nascimento do Espírito, algo que vem de Deus, sobrenatural. Então há dois nascimentos, nascer da água e do Espírito. Eu não acho que esse seja o significado. O texto não aponta claramente para isso, e nós não encontramos ainda em qualquer lugar do mundo antigo que pessoas falassem do nascimento natural como ser nascido da água. É simplesmente uma expressão que ninguém usava. Uma outra interpretação muito comum é que aqui há uma referência literal à água, H2O. Jesus estaria então se referindo à ordenança do batismo. Essa também não é a interpretação, não é esse o caso aqui. Isso não tem nada a ver com água ou com batismo. Jesus não ensinou que o novo nascimento se dá pelo batismo com água. Nem toda a água do mundo seria suficiente para realizar a transformação espiritual de uma pessoa. Isso é impossível. A salvação, irmãos, não se realiza através de um banho. A salvação é por meio da fé, e fé somente na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. O batismo com água faz parte da nossa obediência a Cristo
e do nosso testemunho de Cristo, mas não pode ser transformado em uma parte essencial à salvação. Se fosse assim, nenhum homem temente a Deus no Antigo Testamento seria salvo, e nem tampouco o ladrão da cruz, porque eles não foram batizados. Em João 4, versículo 2, diz que Jesus a ninguém batizava. Se o batismo fosse uma condição essencial à salvação, Jesus teria batizado as pessoas, porque Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, o que seria nascer da água e do Espírito? Se nós observarmos juntos aqui o verso 3 e o verso 5, nós podemos entender algo importante sobre isso. A parte A do verso 3 diz: na verdade te digo. Verso 5, na parte A diz: na verdade te digo. Essas duas sentenças são paralelas, elas estão dizendo a mesma coisa. Verso 3, não pode ver o reino de Deus. Versículo 5, não pode entrar no reino de Deus. Há aqui uma mudança bem sutil de ver para entrar, mas ainda está no mesmo movimento, não muda o sentido, está dizendo a mesma coisa. O verso 3, ele diz: aquele que não nascer de novo. E no verso 5 ele diz: aquele que não nascer da água e do Espírito. Em outras palavras, nascer de novo é paralelo a nascer da água e do Espírito. Nascer da água e do Espírito não está apontando para dois nascimentos. Nascimento 1, nascer da água, e nascimento 2, a parte de nascer de novo. Não. Toda a expressão nascer da água e do Espírito significa nascer de novo. Jesus está explicando para ele o modo como isso acontece. Eu entendo que a água aqui é um símbolo da palavra de Deus. João 15,3 diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. 1 Pedro 1,23 diz: sendo de novo gerados, nascendo de novo, não de semente corruptível, mas da incorruptível. De que maneira? Pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. De novo gerados pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Efésios 5, 25 e 26. Vós maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Esses textos me dão claramente essa interpretação. Assim como ambos os pais são necessários para que haja o nascimento físico, também são necessários dois pais para que aconteça o nascimento espiritual: o Espírito de Deus e a palavra de Deus. Nascer da água significa passar por uma profunda experiência de purificação pela palavra, e nascer do Espírito significa passar por uma profunda experiência de receber a vida divina. O Espírito de Deus usa a palavra de Deus para falar ao pecador, e quando o pecador reconhece seus pecados e se agarra com toda a fé em Jesus Cristo, ele recebe a vida espiritual, ele nasce de novo. Deus nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Jesus também nos ensina, em terceiro lugar, sobre a razão do novo nascimento. A necessidade do novo nascimento, os meios do novo nascimento e a razão do novo nascimento. Por que nós precisamos nascer de novo? Versículo 6 diz: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus não procurou explicar o como, explicou os meios, mas não o como do novo nascimento, mas explicou o porquê. Ele diz: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. A carne e o Espírito pertencem a campos diferentes, e um não pode, de forma alguma, produzir o outro. A natureza humana pode gerar mais natureza humana,
mas somente o Espírito Santo pode produzir natureza espiritual. A vida espiritual não pode ser transmitida de pai para filho, através da procriação natural. A vida espiritual é transmitida da parte de Deus para os homens mediante o novo nascimento realizado pelo Espírito de Deus e pela Palavra de Deus. Nas palavras de Meyer Pillman, nenhuma criatura pode se erguer acima da natureza que lhe é própria. A toupeira não pode levantar majestoso voo na direção do sol como se fosse a águia. E a ave que sai do ovo da águia não pode escavar debaixo da terra como faz a toupeira. Nenhum curso de treinamento pode fazer com que a tartaruga corra tão velozmente quanto uma corça. E nem com que a corça tenha a força de um leão. Nenhum animal poderá agir de forma superior à sua própria natureza. Essa é uma grande verdade. E esse mesmo princípio aplica-se também ao homem. O destino supremo do homem é viver com Deus para sempre. É glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. No entanto, a natureza humana não possui em si mesmo essas condições necessárias para o reino celestial. Nós não nascemos com isso. Nós nascemos em pecado. A Bíblia diz que nós somos por natureza filhos da ira, inimigos de Deus. O que é nascido da carne é carne, isso é o que somos. Somos carne. Não somente seres corpóreos, mas seres corruptos, depravados, pecadores. Se nós pararmos para pensar quantos pecados nós cometemos só hoje, apenas em nossos pensamentos. O que é nascido da carne é carne. A alma ainda é uma substância espiritual, mas ela está tão casada com a carne. Ela está tão cativa pelos desejos da carne. Ela está tão apaixonada pelas delícias da carne, tão empregada em fazer provisões para a carne, que é na maioria dos casos chamada de carne, é carnal. Assim somos nós. E que comunhão pode haver entre Deus, que é Espírito, que é Santo, e uma alma nessas condições? Olha a pergunta que Nicodemos faz no versículo 4. Ele disse, Nicodemos, para Jesus: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Nicodemos falou em entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo, mas mesmo que ele pudesse fazer isso, com que propósito seria? Do que adiantaria? Se você e eu pudéssemos nascer 100 vezes de novo do ventre da nossa mãe, não resolveria nada. O que é nascido da carne é carne, e uma coisa impura não pode produzir uma pura. A corrupção, irmãos, e o pecado está tão selado, tão entrelaçado na nossa natureza. Nós fomos formados em iniquidade. O salmista disse no Salmo 5, verso 5: em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Todos nós já nascemos num estado de depravação contra Deus. Nós viemos a esse mundo sem fé, sem amor, sem temor a Deus. Nós não temos qualquer inclinação natural para servi-lo ou obedecê-lo. A nossa carne não quer fazer a vontade de Deus. Não temos nenhum prazer natural em fazer o que Deus quer que façamos. E por essa razão é necessário que nossa natureza seja transformada pelo Espírito Santo. No entanto, nós precisamos reconhecer que nós não podemos proporcionar a nós mesmos tão grande mudança. Não podemos. Nada que façamos será suficiente para mudar o nosso ser, a nossa condição de pecadores diante de Deus. O patriarca Jó, no capítulo 9, exclamou: e sendo eu ímpio, por que trabalharei em vão? Ainda que me lave com água de neve, e purifique as minhas mãos com sabão, ainda me submergirás no lodo, e as minhas próprias vestes me abominarão. O profeta Jeremias declarou: por isso, ainda que te laves com salitre,
e amontoes sabão. A tua iniquidade está gravada diante de mim, diz o Senhor. A iniquidade do homem está gravada diante de Deus, e nada senão Deus pode arrancá-la. Novamente no capítulo 13, versículo 23, Jeremias diz: porventura, pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então podereis vós fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal. O dia em que o etíope por conta própria conseguia mudar a pele, ou o leopardo por conta própria conseguia mudar suas próprias manchas, então nós conseguiremos por conta própria fazer o bem, sendo por natureza ensinados a fazer o mal. Ou seja, é impossível. Nós não podemos, não há essa capacidade em nós. Irmãos, nenhum homem é autor de sua própria existência, e tampouco pode dar vida à sua própria alma. É tão impossível um cadáver dar vida a si mesmo, quanto um homem natural tornar-se espiritual por suas próprias forças. Conceder vida é uma prerrogativa exclusiva de Deus, e Ele o faz pelo Espírito e por meio da sua palavra. A vida celestial tem de ser trazida do céu para transformar o homem na terra, preparando o homem para o reino de Deus. Você pode alcançar o céu sem dinheiro. Você pode alcançar o céu sem posição social. Você pode alcançar o céu sem conhecimentos humanos. Mas sem o novo nascimento, você nunca entrará no céu. Você nunca verá o reino de Deus. É necessário nascer de novo. Jesus também nos ensina sobre o mistério que é o novo nascimento. Olha o versículo 8. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Tanto no hebraico quanto no grego, a palavra vento também pode ser traduzida por espírito. E aqui Jesus utiliza o vento como uma ilustração para revelar verdades referentes à obra do Espírito Santo no processo do novo nascimento realizado na vida do homem. E há 3 verdades que nós podemos aprender aqui. Primeiro, que o Espírito Santo opera de forma soberana. O texto diz que o vento assopra onde quer. Ou seja, a regeneração, o novo nascimento, a nova vida em Cristo, não é uma obra realizada pelo homem, é uma obra exclusiva de Deus, realizada pelo Espírito Santo. É impossível manipular a obra do Espírito. O vento assopra onde quer, ele não atende à nossa ordem. Ele não está sujeito ao nosso comando. Deus o comanda. O Espírito dispensa as suas influências onde, quando, como, no grau e na medida que Ele desejar. O vento assopra onde quer. É uma obra exclusiva de Deus. O Espírito também opera de forma misteriosa. Alguém consegue entender o que Deus faz no interior para mudar um homem? O texto diz que não sabes de onde vem, nem para onde vai. O movimento do vento, irmãos, é algo misterioso. Está além do nosso controle. Nós não podemos ver o vento, nós não podemos segurar o vento. Quando o vento assopra, nós não somos capazes de apontar o lugar de onde ele saiu, nem prever a que distância ele se estenderá. Assim também é a atuação do Espírito Santo sobre a natureza humana. Além de soberana, ela é também misteriosa. O novo nascimento é misterioso quanto à sua origem, não sabes de onde vem, e quanto à sua consumação, não sabes para onde vai. Nós não entendemos essa obra que Deus realiza em nosso interior. E por último, o Espírito opera com evidências.
Isso é muito importante. O Espírito opera com evidências. Jesus disse: ouves a sua voz. Por mais que existem mistérios em relação ao vento, a sua presença pode ser notada pelo som que produz e por seus efeitos. Ouves a sua voz, disse Jesus. Quando ouvimos o seu barulho ao soprar pela janela, e quando vemos as nuvens sendo empurradas pelo vento, ou as folhas das árvores chacoalhando pelo vento, nós não conseguimos ver o vento, mas nós dizemos: está ventando hoje. Ocorre o mesmo na operação do Espírito Santo, efetuando o novo nascimento no homem. Embora a sua causa seja oculta, os seus efeitos sempre são manifestos. O novo nascimento é algo que não pode ser ocultado. Sempre haverá frutos visíveis do Espírito Santo naquele que é nascido de Deus. Se você nasceu de novo, se você foi regenerado pelo Espírito Santo, deve necessariamente haver evidências do fruto do Espírito na sua vida. Do contrário, você não foi regenerado pelo Espírito de Deus, você não nasceu de novo. E o problema que nós temos com isso é que as pessoas, em sua maioria, confundem esses frutos com meras obras feitas sem vida, sem fé e sem amor. Nicodemos talvez seja o melhor exemplo na Bíblia desse tipo de pessoa. Pessoas que estão na igreja há anos, pessoas que são batizadas, participam da ceia do Senhor, estão presentes nos cultos, não faltam cultos, são dizimistas fiéis, leem com frequência a Bíblia, participam das reuniões de oração e por causa dessas práticas exteriores, elas acreditam piamente que são salvas. Mas embora essas práticas exteriores sejam comuns e aprazíveis na vida de um salvo, nem todos que as praticam são salvos de fato. É possível uma pessoa fazer tudo isso e estar a passos largos para o inferno. Ser nascido e criado na igreja não é evidência de que você é salvo. Ser batizado nas águas não é evidência de que você é salvo. Participar da ceia do Senhor não é evidência de que você é salvo. Estar presente nos cultos, ser um dizimista fiel, ler a Bíblia, participar das orações, não são necessariamente evidências de que você é salvo. Você pode estar fazendo tudo isso e parar no inferno. Agora, uma coisa é verdade: todo salvo ama fazer isso. Todo salvo ama fazer isso. Todo salvo ama estar com o povo de Deus, ler a palavra de Deus. Quais são, então, as evidências do novo nascimento? Olha para Nicodemos. Nicodemos era um mestre em Israel. Ele conhecia a lei do início ao fim. Ninguém tinha nada para apontar de Nicodemos. Ele estava sempre na sinagoga. E ele vai ter com Jesus, e Jesus disse: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Você precisa entender que você é pecador. Ele fazia tudo. Ele era, entre aspas, impecável aos olhos humanos. Todavia, ele não reconhecia a sua impossibilidade de ser salvo pelas próprias obras. Ele era cheio de autojustiça. Ele não reconhecia a sua natureza caída, corrupta e depravada. Ele não reconhecia a sua maior necessidade, que também é a maior necessidade de cada um que está aqui nessa noite: o novo nascimento, a regeneração, a nova vida em Cristo, sem o qual ninguém pode ver ou entrar no reino de Deus. Quais são as evidências? Eu gosto do exemplo que o pastor Paulo Júnior dá sobre a lagarta. A lagarta é aquele bicho feio, mucoso, gosmento, rastejante, horrível. Mas quando ela é transformada, ela se transforma numa borboleta linda, livre, voando,
cheia de vida, cheia de cores. Assim é o novo nascimento. É isso que Deus faz no nosso interior. Ele pega miseráveis pecadores como nós e faz novas criaturas em Cristo. É uma obra exclusiva do Espírito. Então, quando você tiver uma profunda convicção dos seus pecados, não é dizer, eu sei que eu sou pecador. Não, é lamentar o pecado, é chorar pelo pecado, é ter a consciência que o seu pecado é uma ofensa a Deus. Quantos pecados foram necessários para condenar a humanidade? Um pecado. Por causa de quem o nosso Deus é. Quando você reconhecer-se como pecador, quando você entender que é completamente dependente do Senhor Jesus Cristo, quando a sua alma for levada a lamentar o pecado, a gemer sob o peso da corrupção e a adorar verdadeiramente a Cristo, se render completamente a Ele, quando houver uma união da sua alma com Deus, uma real participação da natureza divina, a própria imagem de Deus gravada na sua alma, quando Cristo for formado em você, quando você se der conta de que Jesus é tudo que você tem e tudo que você precisa e de que você não pode mais viver sem Ele, então você poderá dizer que nasceu de novo, que ouviu a voz do Espírito e que foi chamado para o reino de Deus. Entregue sua vida a Cristo. Entregue sua vida a Jesus. Não importa o que você fez, não importa quem você é, tudo o que importa é o que Cristo fez e quem Ele é, o que Ele realizou pendurado naquela cruz, quando Ele levou os seus pecados no madeiro, quando o sangue dEle foi derramado para a remissão dos nossos pecados. É isso que importa. Deus pega o mais miserável dos homens e diz: você agora é declarado justo, salvo. Basta que você creia em Cristo. Não é por suas obras, não é por quão bom você é, porque você não é bom, eu não sou bom, ninguém é bom. O próprio Jesus diz: só um bom que é Deus. Você quer entrar no céu? É muito simples para entrar no céu. Não tem nada mais fácil do que entrar no céu. Você só precisa ser perfeito. Só isso. Seja perfeito, não tenha nenhum pecado e você entra no céu. Você é perfeito? Você consegue dizer que não tem nenhum pecado? Se um pecado, irmãos, foi suficiente para condenar toda a humanidade, imagine quantos pecados nós temos, quantos pecados nós acumulamos no decorrer da nossa vida, quantos pecados nós ainda iremos cometer até morrer. Mas para entrar no céu você não pode ter nenhum pecado. Por isso é necessário crer em Cristo, porque Ele é o único justo, Ele é o único que não tem pecado, e Ele levou no madeiro os nossos pecados, o sangue dEle foi vertido pelos nossos pecados, Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. O fato de Ele ter ressuscitado é uma prova de que Deus aceitou o seu sacrifício, e Ele se sacrificou para nos levar para a vida eterna. Creia em Jesus Cristo. No momento em que depositamos a nossa fé no Filho de Deus, Deus pega toda a justiça perfeita de Cristo e coloca sobre nós. É como uma conta bancária. A nossa conta está infinitamente no vermelho e a conta de Cristo está infinitamente no azul. Cristo pega e arranca o nosso vermelho e leva com Ele. E Ele coloca todo o saldo positivo dEle na nossa conta, de forma que agora nós somos infinitamente justos diante de Deus. Deus nos declara justos por causa da justiça de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Essa é a noite de você receber salvação para a sua alma. Eu finalizo com o que disse J.C. Ryle. Ele disse: da parte de Deus, não há nada faltando para a salvação da alma dos pecadores. Ninguém jamais poderá dizer no fim que foi por culpa de Deus que não se salvou.
O Pai está pronto para amar e acolher. O Filho está pronto para perdoar e limpar de toda a culpa. O Espírito está pronto para santificar e renovar. Os anjos estão prontos para se regozijarem ante cada pecador que retorna ao caminho reto. A graça está pronta para assisti-lo. A Bíblia está pronta para instruí-lo. Os novos céus e nova terra estão prontos para ser o seu lar eterno. Só uma coisa é necessária: que o próprio pecador esteja desejoso de ser salvo. Creia em Jesus Cristo e você será salvo. Entregue sua vida ao Cordeiro de Deus. Deus, crava, Deus, a tua palavra no nosso coração.